Fala pessoal aí do podcast Chutando a Caixa, bem-vindos. E esse podcast a gente está gravando aqui de um hotel em João Pessoa, porque a gente veio a trabalho para cá e eu já estou terminando o serviço. O Cadu ainda vai ficar uma semana aí, né, Cadu? Pois é, ainda tem muito trabalho pela frente. Mas beleza, então a gente juntou aqui para dar um tempinho de gravar esse podcast e conversar com vocês. E o tema de hoje desse podcast, já vou começar aqui, planos não foram feitos para dar certo. E por quê, né? Antes, só contextualizando, a importância de planejar, ela vem da direção da onde a gente quer vir, então, onde a gente quer ir, né, na verdade. Então, é importante planejar para você saber para onde você está indo, porque se você não tem uma direção, qualquer lugar que você vai, nada te ajuda, né? Fica sem sentido. Não, que eu ia falar, tem a frase. Pode falar a frase. Isso aí, tô brincando, isso aí não, mas eu tô tentando lembrar. Que era... Nenhum vento é favorável? É isso mesmo. Como que era? Nenhum vento é favorável para quando você não sabe para onde está indo. Quando você navega sem destino. Entendi, né? Então assim, primeiro para você ter algum vento favorável aproveitar, você tem que saber para onde você quer ir. Se você não sabe, nenhum vento vai ser favorável para você. Então essa é a importância de planejar, porém o podcast aqui, esse episódio nenhum plano foi feito para dar certo e a gente vai explicar o porquê desse contexto, né? A gente fala do plano porque a gente vai dar direção para as coisas. Eu fiz uma anotação aqui, ó. Mas se você planeja algo, por exemplo, a médio prazo, 5 anos ou longo prazo, né, depende aí da sua vida, dos seus objetivos, e tudo dá certo nesse período de 5 anos, eu acho que você foi muito conservador no seu planejamento. E acaba que você acabou não evoluindo, assim, não se desafiando para fazer um objetivo maior, né? Você poderia crescer muito mais, evoluir muito mais em 5 anos. Então, por isso que o plano não foi feito para dar certo. Você tem que sempre dar aquela puxada a mais. E aí eu tô até pensando aqui, Cadu, você já teve planos que não deram certo alguma vez? Eu acho que assim, na verdade, a gente tem muitos planos e a gente vai adaptando no meio do caminho. E aí você faz dar certo daquele jeito que não necessariamente era o mesmo que você pensou inicialmente. Uhum. Então, com certeza, eu já tive muitos planos que tiveram que sofrer adaptação. E aí também depende do tempo, né? Igual você falou, se é um planejamento, às vezes você tem um plano de começo de ano, isso rola, é fácil até, você consegue mais curto, planejar. Tiro curto, né? Agora, se é um plano a longo prazo, é até difícil lembrar-se de algum exemplo a longo prazo, mas com certeza sofreram grandes adaptações e alguns também podem ser que não tenham dado certo. Eu tenho até um caso que eu lembrei agora, eu estava pensando enquanto você falava, eu lembro que quando eu era mais novo, sei lá, uns 5 anos atrás, eu pensava em morar fora, era uma vontade que eu tinha, e aí um caminho seria o Canadá, até pela área de tecnologia que eu trabalho. Na época eu lembro que para se aplicar a morar fora no Canadá você precisava fazer um curso, né, de proficiência na língua inglesa. Eu fiz um preparatório pro IELTS, que é uma dessas provas. Muito difícil. Não, eu achei super... Porque assim, você sabe falar inglês, mas você tem que fazer o curso para saber como responder a prova, porque ela é super cansativa. Eu lembro que eu saí dessa prova bem exausto, assim, porque você tem conversação é um dia separado, mas você tem a leitura, você tem speaking, você tem o listen, né, que é ouvir, e é tão puxada essa prova que você sai assim, parece um dia de Enem, um dia de FUVEST, e você faz esse preparatório para fazer a prova. Eu consegui as notas que eu precisava, pelo menos na questão do inglês, né, para provar que eu tinha a proficiência mínima lá. Mas durante esse processo de fazer o curso, de fazer a prova e preparar tudo, eu reavaliei muitas coisas, né? E eu percebi que aquele meu plano de morar fora ou mudar de país não era a raiz do que eu realmente queria. Porque o que eu realmente queria era ter essa independência da CLT, que a gente já falou muito em outros episódios aqui. E aí meu plano foi totalmente atualizado para outro destino. Lógico que o inglês, essa prova me ajudou, na época até eu percebi alguns gaps que eu tinha do inglês, então eu fiz mais um pouco de cursos de inglês aqui no Brasil mesmo e me ajudou para os próximos até trabalhos que eu executei com o inglês muito mais fluido e melhor. Mas o plano, eu percebi que naquele ponto que eu estava fazendo a prova eu tinha percebido, não é isso o motivo de eu querer
mudar na vida, né? Não é morar fora. A minha motivação é outra, de ter essa independência. Essa independência eu posso ter aqui no Brasil ou lá fora. E aqui no Brasil estava muito mais perto de eu chegar nesse ponto. Na verdade, assim, o seu plano de ter uma independência não mudou. Sim. Só mudou o meio que você teria essa independência. Mas eu percebi que, por exemplo, morando fora, eu ia ter que começar num emprego estilo CLT, me estabelecer naquele país com um vínculo empregatício. Então, eu teria um caminho um pouco mais longo. E o plano que eu queria, afinal, assim, né, nem eu tinha essa clareza, poderia ser um pouco mais curto aqui no Brasil. Então, eu decidi ficar para atacar esse outro caminho. Não, porque assim, às vezes a gente mata os nossos planos, né, sendo que eles podem ser adaptáveis. Sim. E eu acho que a primeira coisa, antes de você criar um plano, você tem que saber exatamente o que você quer. E é o mais difícil, né? É por isso que você acaba tendo essas adaptações, porque às vezes você muda o que você quer, mas está no caminho já. Então, você tem que refinar isso daí quando é um plano mais de longo prazo, né? E isso pra mim é muito claro, assim, até num exemplo besta. Sei lá, você tá curtindo um reality show e você vê que você gosta de uma pessoa, amanhã você gosta de outra. Então as coisas vão mudando, né? Os cenários, os seus próprios gostos, as suas... E um plano de 5 anos é uma boa prática você atualizar, revisitar. Isso a gente pode até falar um pouco mais eu já tive assim, planos de 5 anos, mas mais financeiro. E aí você conseguiu assim, planejar e executar. Então, não, nunca consegui. Que assim, pra mim, por exemplo, eu sempre ganhava lá X reais e eu colocava numa planilha quanto que eu ia poupar por mês. Era um compromisso seu, Era um compromisso que eu tinha assumido. E em 5 anos, então, eu ia ter um dinheirão. Só que, em 5 anos você tem várias oportunidades, ou você acaba tendo coisas que te impedem de juntar o dinheiro, né? Tipo, sei lá, alguém da família tá doente, ou você precisa ajudar um familiar que tá precisando de necessidade. Ou, no meu caso, foi a questão de um apartamento, né? Eu tinha um dinheiro no FGTS lá, tinha um dinheirinho na poupança. Eu tirei para comprar um apartamento, para dar entrada e financiei e aluguei. Tipo, eu mudei, eu não deixei de juntar, né, nesse sentido. Você mobilizou o dinheiro, mas sem ter aquele investimento. Mobilizei, Então, assim, eu nunca consegui... Eu acho que foi o único plano de 5 anos que eu já tive, assim, de 5 anos ou mais. Mas assim, deixa eu só te fazer uma pergunta para entender melhor. Esse plano de juntar dinheiro em 5 anos tinha um objetivo, um destino final? Tipo, é para eu quando eu aposentar... Meu objetivo sempre foi viver de renda. Viver de renda. Trabalhar o menos possível e ganhar dinheiro. Então, é um ótimo plano. Exatamente, mas é difícil, assim, não era essa questão desse dinheiro, né? Eu teria que fazer outras coisas para atingir esse plano, que foram sofrendo adaptações. Aí que eu lembrei que teve uma época que eu trabalhava, né, sempre trabalhei no marketing e eu quis ir pro lado comercial. E aí eu virei representante, né, propagandista mais da área farmacêutica, visitando médicos, fazendo propaganda de medicamentos, indo nas farmácias. E no começo eu achava que aquilo era saída pra mim, que, nossa, que legal, vou poder trabalhar com flexibilidade na rua, né, se não vou estar fechado no escritório, apesar de ter horário de trabalho e tudo mais. E se for legal, tem premiação, comissão, sei lá o que, vou ganhar dinheiro e vou pro comercial, vai ser legal, vou falar com todo mundo. E aí, com um ano, eu descobri que nada a ver comigo, tipo, pra ser assim, essa pessoa só por comercial, simpática o tempo todo, que pensa em vender o tempo todo, né? Não batia com o meu perfil. E aí eu tive que adaptar esse plano, voltei para o CLT, voltei para o escritório, refiz todos os cálculos de dinheiro mesmo, porque o salário já era outro, já ia mudar tudo. Era menor aí no caso. Então assim, eu fui fazendo adaptações, priorizando esse plano aí de 5 anos, mas como mudou tanto, assim, veio a pandemia e isso acabou me levando depois a empreender, a abrir uma loja. Investir o dinheiro que você tinha. Então assim, cara, mudou tudo totalmente. E eu acho que o importante é você saber o que você quer pra você, é aquela questão que a gente falou do início, né, do vento. Você sabendo pra onde você quer ir, você tem que pegar o vento favorável. Enquanto você não sabe pra onde você quer ir, não vai ter vento favorável pra você. Então é isso, assim. E aí, Cadu, eu penso numa coisa bem importante disso tudo que você falou, porque é o tema desse podcast. O plano não foi feito para dar certo, porém, tem uma vírgula aí, a gente não pode desanimar, no sentido que os planos são revistos, atualizados e modificados. A direção macro assim das coisas, da sua visão de mundo, de vida, vai para a direção certa. Só que o plano, os meios vão se costurando. Então você não pode desanimar assim, eu planejei agora, sei lá, todo dia correr. E eu não consigo, aí eu desanimo porque eu não corri um dia. Eu vou falar um negócio, que eu estava lendo um livro que falava sobre isso, sobre a questão de manter a motivação. E você pode se dar pequenas recompensas para você atingir aquele plano macro, né? Então, uma dica que eu li
era assim, você tem um objetivo bem grande, digamos que você quer correr uma maratona de 42 quilômetros, né, que é a maratona, daqui a um ano. E então você tem que fazer treinos, né, para chegar nesse nível, vai aumentando progressivamente. Então pensando assim, essa é muito fácil de fazer, né? Você vai ter que dividir o seu grande objetivo em pequenos objetivos, em objetivos menores, né? Em metas menores. Eu não corro, como eu faria? Exatamente. Então assim, você vai começar a correr no primeiro mês 5 km, né? E aí mas aí pode ser muito já, né? Se você... Não, mas você tem 30 dias, né? Ah, tá. Então o primeiro dia eu posso correr 1 quilômetro. Exatamente. Tá ótimo. Você tem que terminar os 30 dias ali correndo 5 quilômetros. No próximo mês você aumenta para 7, depois você tenta fazer 10. Você tem um ano aí, né, para chegar nos 42. Tá Certo que o treino, você vai correr sempre os seus 20, 27, 30 e você vai mandar 42 poucas vezes, assim. Acho que no treino mesmo você não consegue fazer 42, você faz na prova lá, né? Que empolga mais e tal. Mas, você... Cadu, até falando nesse... Não sei se você concorda, mas, por exemplo, chegou perto de um ano, eu não consegui 42, eu posso correr uma meia, talvez eu esteja treinado para correr uma meia. E isso pode ser motivante, falar, em vez de fazer em um ano esse plano, eu vou fazer em 2. E eu continuo essa sua... Eu acho que assim, além de fazer as pequenas metas, que vai ser mais fácil para você bater, quando você bater essas metas, você tem que se dar auto-recompensas. Do tipo assim, então por exemplo... Qual seria a recompensa desse treino? Eu quero fazer uma massagem? Eu quero passar um feriado na Argentina, eu só vou pra Argentina quando eu estiver correndo 15 quilômetros e vou aproveitar e fazer uma prova lá de 10K, show. Que vai ter lá, entendeu? Então assim, você começa a se motivar por essas pequenas recompensas que você vai encontrando no meio do caminho. Você pratica isso já ou algo que você viu recente? Não, eu vi recente, eu pratico não. Mas você acha que vale praticar? Porque eu acho que nos meus planos, por enquanto, eu não tenho nada que eu consiga ter essa questão. Porque assim, como eu mudei muito a minha vida recentemente, ainda estou me adaptando a tudo, né? É muita coisa, né? Então eu não consigo ainda parar e ver, e é uma coisa que eu preciso fazer, confesso. Esse podcast vai me ajudar muito depois pra tomar vergonha na cara e fazer. Mas pra quem já tá mais avançado aí do que eu e tá ficando desmotivado, eu li isso, eu acho que é muito bom. Vocês poderiam testar e depois falar se deu certo. Comenta aí, né? Mas, Cadu, você abriu várias caixinhas na minha cabeça. Uma coisa que eu quero deixar registrado aqui pra gente pensar num tema futuro de podcast é essa questão de adaptação, né? Quando a gente faz a transição daquela vida CLT, que é uma rotina mais definida por outras pessoas, né? Pela empresa ou por que seja, para um trabalho autônomo ou um trabalho de empreendedor. Isso tem uma adaptação imensa. Eu lembro que quando eu migrei para isso, antes de você, antes de outros amigos, eu ficava muito perdido no começo. Assim, se eu não tivesse a rotina que eu tinha antes de, como na CLT, eu não fluía. Então, no começo, eu fazia muita rotina do que eu tinha no CLT. Acordar naquele horário, tomar banho. Para mim é péssimo, por exemplo... Eu tô acostumado no CLT, eu ia pra academia toda vez, 7 da noite, 6h30, 7 horas. Aí parou de ir na academia, porque você se perdeu. Aí assim, agora eu falo, quer saber, agora que eu tenho mais flexibilidade, eu vou na academia, sei lá, 3h30, 4 horas, eu consigo dar um pulo lá na academia. Ferra com o meu dia, porque assim, eu não consigo me concentrar na academia, porque... Você fica preocupado com o trabalho? Eu fico preocupado com o trabalho, e aí depois que eu volto pra casa, parece que eu já tô moído por causa da academia, eu não consigo trabalhar. E, então, assim, você tem que adaptar a sua vida, né? Mas eu acho que aí, o último ponto desse outro tema, porque esse tema é outra caixinha, você não precisa trocar tudo de uma vez. Tenta ir por partes, né? O que eu vou trocar agora, que eu tenho uma rotina livre, é isso. Tô adaptado a isso, eu troco outra. Então vai na academia no horário que você ia, pra você não deixar de ir e não atrapalhar o seu dia. Mas fechamos esse assunto aqui, vamos voltar para planos, planejamento. E, bom, acho que de casos aqui, já dei o meu caso de morar fora, você deu o caso aí de guardar dinheiro. Não sei se você tem mais algum caso que quer falar? Não, acho que vamos pro próximo. Então vamos pro final aqui, já chegando no final aí do podcast. Como a gente pode planejar bem. Então, assim, dicas do que a gente acha que vale a pena pensar na hora que a gente vai planejar. Eu tenho já, até anotei aqui, a gente tem que ser otimista na minha cabeça. Por que otimista? É aquilo que a gente falou no começo, né? Eu não posso planejar uma coisa de 5 anos que tudo flui certinho, porque eu não estou sendo otimista, eu estou sendo conservador. Aí acho que é um medo que as pessoas têm, eu tenho também, de me frustrar. Você tem um pouco, já pensei. Eu prefiro pensar menor e fazer mais, entendeu? Isso tem muito em filme, ótimo, né? você vai lá e se supera, eu já vi maravilhoso. Muito personagem de filme falar assim, eu prefiro já pensar o pior, porque aí o que vier é lucro. Você já pensa não, mas, um pouco menos, e aí você faz mais. Deixa eu falar uma chavinha. Estourou no norte. Uma chavinha mental que eu tenho aqui. Eu sempre penso conservador, talvez eu
verbalize conservador um plano meu, mas na minha cabeça eu fico, mas eu vou tentar mais. Mas eu vou conseguir mais. Não, assim, naquele subconsciente ali, é. você sabe que você é capaz de mais. Mas o problema é você pôr no papel mais. Eu lembro quando eu comprei meu apartamento, tinha lá 30 anos para pagar e tal, e eu tinha um plano conservador, 30 anos. Aí eu falava, vou me esforçar um pouquinho. Aí eu fazia um planejamento no papel, sei lá, de 30 para 25 anos. Super conservador ainda. Mas eu consegui pagar em 10. Então. E assim, foi graças a Deus. Mas na minha cabeça, nos 25, eu ficava assim, mas eu vou tentar mais. Mas ainda não sabia como. Mas eu ainda me puxava. E aí eu acho que é uma forma de planejar bem. Você tem que ser um pouco otimista, né? E isso vai te ajudar a evoluir, né? Então, como que eu vou conseguir chegar naquele a mais? Isso eu acho que ajuda muito. Eu acho que, assim, faz você correr atrás... Um pouquinho a mais. Aquela milha extra, né? Entendeu? Assim, você começa Tem a ver que na Bíblia, né? tá Uma milha a chegando. mais. Na Bíblia? Eu vi isso aí. Mas outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar também no planejamento, principalmente nesses de médio, mais longo prazo, é a questão também de atualizar. Então a gente sempre revisitar nossos planos. Por exemplo, esse de morar fora pra mim, tipo, se eu não tivesse revisitado, eu estaria ainda com aquele, sei lá, talvez com aquela mentalidade. E aí não, eu consegui pegar o que eu tinha já executado ali e mirar para outro canto e Posso chegar no dar objetivo. outra dica, eu acho? Pode. A questão, eu acho que é fazer poucos planos também. Tem Pra gente ser que mais tem... focado. Na verdade, assim, poucos objetivos, né? Tem gente que tem 10 objetivos, 5 objetivos. Meu, faz 2, 3 no máximo, que é coisas que você realmente quer, que são importantes. Destrincha isso em metas menores, que já vai dar um monte de objetivo para você, um monte de plano a mais que você vai ter que fazer. E foca nesses para entregar esses, né? Tem gente que quer conquistar tudo de uma vez, quer fazer 1000 planos e não faz nada. Então fazer menos planos, quebrar em metas menores e ir acompanhando. Para mim, assim, o que funciona muito é o bom e velho Excel. Eu gosto de, quando é número principalmente, né, em financeiro, eu escrevo no Excel, tenho planilha de quanto que eu vou juntar, provisão financeira, quanto que a loja vai vender, provisão da loja, e vou fazendo tudo no Excel. Mas aí, onde você quiser, né? Se você quiser ter um documento de Word, se você quiser fazer num papel em casa e guardar, escrever e ler aquilo todo dia, eu acho que ter visualmente escrito o seu objetivo, o seu plano, vai fazer você também lembrar. Não deixar só como algo que, assim, no ar, né? Tipo, eu quero chegar lá e não tenho nada planejado realmente, de fato, ali escrito. E isso que você falou é uma técnica utilizada em gerenciamento de projetos. Eu trabalho hoje, né, com gestão de projeto e trabalho há mais de 10 anos com gestão de projeto e tirei a certificação PMP e nessa certificação tem uma área de estudo que a gente fala disso, né, de quebrar o projeto em pacotes menores até decompor ali num pacote de trabalho, que a gente fala que é a menor atividade possível dentro de um projeto completo, de um plano completo. Que é o Trello. Então estamos aqui para fazer propaganda do Trello. Esse programa é patrocinado pelo Trello. Tem nada a ver, Trello é uma ferramenta só. A gente está falando de uma técnica. E aí a técnica é você quebrar em pacotes de trabalho e você vai executar aqueles pacotes separados que vai chegar depois de compor o seu grande plano, projeto, que for. Cupom de desconto, vocês podem criar aqui embaixo. Não, mas beleza, eu concordo que é isso aí. Senão você não consegue executar tudo de uma vez. Tem que visualizar. Se você não visualiza, é difícil você alcançar. Fechou. E mais alguma dica aí para planejar bem? Nossa, dica de planejamento? Não, acho que já falamos tudo, fomos bem assim, abrangentes, né, em pouco tempo. Eu acho que a gente pode depois, nos próximos aí, trazer só histórias, né, de planejamentos e acho que fica uma coisa mais leve também. A gente pode convidar a gente também, né? Pode convidar outras pessoas para contar também. E acho que a gente vai falando de planejamentos também de loja, tentativas que a gente teve ali, né? Não sei se agora é o momento de falar, porque a gente já está encerrando aqui, mas na loja a gente teve várias mudanças estratégias, assim, pra gente conseguir atingir. Nem fala. Cada hora era uma coisa, assim. Então a gente abriu a loja grande. Física, né? Uma loja física. A gente abriu sem carro, achando que as pessoas iam lá comprar. Aí todo mundo ligando. Pode entregar aqui? Todo mundo querendo delivery. A gente teve que comprar um carro, sair correndo. A gente abriu com uma pastelaria, achando que ia bombar, que nada a ver com o foco principal da loja. A gente vende embalagem e colocou uma pastelaria lá do lado. Falei, por que não, né? Abrangir todos os mercados. Já tô ali, né? E, ninguém comprava pastel, estragava pastel. Aí a gente teve que fechar também a pastelaria, ampliamos a loja. Aí pra ampliar a loja, a gente não fez um puxadinho ali onde era o pastel. Ficou horrível, a gente teve que refazer tudo de novo. Arrancar tudo do pastel. Arrancamos tudo do pastel. Acho que assim, em um ano de loja a gente replanejou várias coisas e a gente pode até trazer depois os casos, então... mas é assim, é engraçado, triste, engraçado e bom, né? Tem todos os ângulos aí de visão.
Mas beleza. E então para as próximas a gente pode trazer mais exemplos e coisas que aconteceu aí. Mas o pessoal que está ouvindo aí, se tiver algum planejamento, algum projeto que deu errado, mas depois revisitou e mudou, pede para comentar aí, né? É isso aí, gente. E a gente vai ler. E aí, se vocês tiverem comentários, tudo a gente pode ler nos próximos podcasts, comentar em cima também da nossa opinião dos casos de vocês. É isso aí, então. Beleza. Fechou pessoal. então, gente. Obrigado. Não esquece de assinar aí o canal, se você estiver no YouTube, ou seguir a gente nos canais aí de streaming. Obrigadão e até mais. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau.